Olá, hoje é segunda-feira, 4 de maio de 2022. Eu sou Roberto Crescente e você ouve a segunda edição do Boletim de Notícias da DW Brasil. Confira nesta edição. Lula diz que Zelensky também tem culpa pela guerra. Rússia intensifica ataques para tentar impedir a entrega de armas à Ucrânia. Organização Mundial da Saúde defende aborto após polêmica nos Estados Unidos. A revista americana Time publicou uma capa com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva com o título O Segundo Ato de Lula. Em uma longa entrevista, Lula falou sobre temas como a presidência de Jair Bolsonaro e seus eventuais planos caso volte ao Palácio do Planalto no próximo ano. O petista também foi questionado sobre a guerra na Ucrânia e rejeitou a forma como as potências ocidentais vêm lidando com o conflito. Lula afirmou que o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky também seria responsável pela guerra e disse que ele poderia ter tentado negociar um pouco mais. O petista condenou as ações do presidente russo Vladimir Putin, mas ressaltou que o líder do Kremlin não seria o único culpado pelo problema. Na sua opinião, a responsabilidade também é dos Estados Unidos e da União Europeia, que teriam forçado a aproximação entre a Ucrânia e a OTAN sem tentar aprofundar as negociações com Moscou. Ao comentar sobre o racismo no Brasil, Lula disse que esse é um problema crônico no país, mas afirmou que Bolsonaro teria estimulado ainda mais a discriminação. Ele mencionou que há líderes na Europa que fazem o mesmo e que, abre aspas, está aparecendo muito fascista no mundo, fecha aspas. A revista lembrou que o ex-presidente encerrou seu mandato com 83% de aprovação e só conseguiu voltar à política depois de o Supremo Tribunal Federal anular suas condenações, o que, segundo a Time, preparou o terreno para o duelo entre Lula e Bolsonaro. Na entrevista, Lula afirmou que o legado de seu governo, como as políticas de inclusão social, foi destruído após o impeachment de sua sucessora Dilma Rousseff e disse acreditar que, se for eleito, seria capaz de fazer mais e melhor do que antes. As Forças Armadas da Rússia bombardearam diversos alvos em toda a Ucrânia nos últimos dias. No oeste do país foram atingidas infraestruturas de transporte e armazenamento que estariam sendo utilizadas para receber armas enviadas pelo Ocidente. Segundo os militares russos, foram usados mísseis de precisão lançados a partir de submarinos e aviões para destruir subestações de energia em 5 estações ferroviárias, além de 30 alvos militares. Nos últimos dias, vários países como Estados Unidos, Canadá e Alemanha anunciaram o envio de mais ajuda militar e financeira para Kiev. O diretor-geral da Organização Mundial da Saúde, Tedros Adhanom Ghebreyesus, fez uma forte defesa do direito ao aborto, no dia seguinte à revelação de que a Suprema Corte dos Estados Unidos estaria prestes a anular a decisão histórica de 1973, que reconheceu esse direito no país. Em seu perfil no Twitter, Tedros disse que as mulheres devem ter sempre o direito de escolha quando se trata de seus corpos e sua saúde. Sem mencionar diretamente o caso americano, ele disse que o acesso ao aborto pode salvar vidas e que restringi-lo não irá reduzir o número dessas intervenções. Pior ainda, pode levar mulheres e meninas a buscar procedimentos menos seguros. Segundo a OMS, ocorrem todos os anos cerca de 25 milhões de abortos inseguros, o que resulta na morte de 39 mil mulheres e meninas. Milhões são hospitalizadas devido a complicações pós-operatórias. A maior parte das mortes ocorre em países de baixa renda, sendo 60% na África e 30% na Ásia. Após um encontro de 2 dias entre membros do gabinete do governo alemão, o chanceler federal e os ministros de Estado reforçaram o apoio a um embargo ao petróleo russo proposto pela União Europeia, mas, ao mesmo tempo, advertiram que isso pode trazer consequências. O ministro da Economia, Robert Habeck, disse que uma proibição gradual das importações de petróleo russo pela União Europeia poderia levar a interrupções de fornecimento e ocasionar aumento de preços. Ainda assim, ele qualificou a medida como necessária. O chanceler federal alemão, Olaf Scholz, tem sido pressionado para adotar uma postura mais firme contra Moscou, inclusive por membros da própria coalizão de governo. Após o encontro, Scholz disse que o presidente russo Vladimir Putin calculou mal a guerra contra a Ucrânia, uma vez que enfrenta agora uma OTAN e uma União Europeia mais fortes e unidas.
Segundo o chanceler, as lideranças do governo discutiram leis capazes de acelerar as importações e o uso de gás natural liquefeito, o que já deve ser apresentado no início da próxima semana, de modo a diminuir a dependência do gás natural russo. Mais informações confira no nosso site dw.com/Brasil.